Olá, boa noite a todos e a todas, professores, professoras, queridos amigos, colegas, todos vocês aí que estão nos acompanhando. Uma ótima noite para vocês. E hoje a gente vai fazer essa live muito especial, né? Uma live sou professor e mais um montão de coisas, né? E agora, como não pirar? Então, vou receber a companhia da professora Anaíses, né, uma colega muito querida de trabalho, de, vamos dizer assim, de profissão, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso e eu conto muito com a presença de todos vocês, beleza? Muito bom, galera. A Anaíses deve estar entrando aí. Fique por aí que a gente já vai começar nosso bate-papo muito simpático, muito bacana, beleza? Vamos colocar um... Só um minutinho. É isso aí. Olá. Colocando aqui um recadinho. Hello, muito bom, muita gente boa entrando aí. Então, o tema da nossa live: sou professor e mais um montão de coisas. Olha, a Anaíses acabou de entrar, vou convidar ela aqui só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Olá, Vinícius. Oi, Ana. Deixa eu colocar um Muito filtro para bom. melhorar a minha cara. Ah, garota, como é que tá? Tudo jóia? Tudo ótimo. E aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Pois é, Ana, sou professor e mais um montão de coisas. Como não pirar, Ana? Tem jeito? Hoje o Fabrício ficou o dia inteiro cantando. Eu acho que pirei, meus pés saindo do chão. Pois é, não. E assim, Ana, na verdade, nós somos professores e mais um montão de coisas, né? O tempo todo, independente de quarentena, pandemia e o que vier, né? A gente é professor, a gente é pai, mãe, esposo, né, esposa, enfim, né? Chefe de cozinha, às vezes a gente também lava um banheiro quando precisa, por que não? E por aí vamos, né? E a gente segue na Tudo, luta. né? Tudo. Nesse momento a gente virou tudo. Faxineira, diarista, tudo. Bacana, Ana. Mas antes da gente entrar, né, na nossa rotina e falar um pouquinho como é que a gente está se virando, né? Sendo professor e mais esse montão de coisas, eu acho que a gente podia se apresentar, né? Uhum. Quer começar, Ana? Deixa eu fixar aqui o comentário, né? Pra gente Ah, saber o que boa. que a gente está falando. Eu até tentei fazer isso, mas Só clica em cima do seu comentário, Murilo. Vê se você Vamos consegue. lá. Cliquei Clica aqui. em cima do seu comentário que você colocou e põe fixar. Você Ah, consegue? peraí. Deixa eu tentar fazer isso agora aqui. Vamos lá. Tentar comentar aqui também. Clica e segura. Opa, Não, fixar. só clica. Beleza. Foi. Foi. Ah, foi? Foi. Deixa eu apagar o Legal. meu. Obrigado aí. Mais uma dica que a gente aprendeu aqui hoje, né? Agora eu sumi daqui da tela. Bom, enfim. Ah, mas eu tô te Ah, vendo foi, e, foi, e tá foi. ótimo. Meu filtro sumiu. Peraí que eu vou colocar meu filtro de novo. Porque Beleza. a essa hora a gente tem que melhorar a nossa cara. Ah, imagina, Então, você não deve ter feito quase nada hoje, não, Ana. olha, hoje eu tô na casa da minha mãe. Então hoje foi um dia tranquilo aqui. Ah, isso aí é uma ótima Minha mãe válvula de levou os escape, né? meninos para fazenda, então foi bem tranquilo aqui hoje para mim. Consegui trabalhar, não precisei fazer almoço. Nossa, bem que eu ajudei ainda um pouquinho com o almoço. Então, eu sou professora de natação e nado artístico, né, atualmente. Então, tem o horário que eu dou aula, tenho 2 filhos, um de 5 e um de 8. E tem o trabalho aqui no Instagram também, né? Acaba sendo um trabalho também o Instagram, o YouTube, que tem que gravar, tem que editar, fazer post, tudo isso, né?
Muito bom. Eu também sou professor, obviamente, né? E a minha área é geografia. Geografia, né? É, sou casado com a Priscila, que é dentista. A gente tem 6 lindos filhos aqui, que uma galera, né? Uma É, galera. Qual a idade da sua mais nova? então, a mais nova é a Carolina, que está com 9 meses, completou hoje, exatamente hoje, 9 meses. E o mais velho é o Miguel, que vai completar 10 anos na próxima quarta-feira. Então, a gente Todos são tem aí pequenos, né? são 6 filhos num prazo de 10 anos, né? Murilo, tá Exatamente. travando aqui pra mim. Voltou? Não, tô te ouvindo bem. E você, Voltou? tá me ouvindo? Como é que tá aí para Agora você? tô ouvindo, deu uma Ah, travadinha. tá ótimo. Então, Ana, é Aí isso. você falou que ela tinha completou. Ah, sim. Ela, ela completou 9 meses, né? Agora, hoje, o Miguel vai completar 10 anos na próxima semana, na quarta-feira, dia 26. E num prazo de 10 anos, a gente teve 6 filhos, né? Uma turma muito boa aí num prazo de 10 anos. E sou professor Trabalha em de. quantas escolas? Eu trabalho em 2 escolas particulares e Uhum. também sou professor da Secretaria de Educação desde 2014, Nossa, então você tem três, então. que só que a Secretaria de Educação tá, vamos dizer assim, estou de licença não remunerada, sem vencimento, porque a gente Ah, tinha que tá. Então, priorizar a família e eu acabei abrindo mão desse cargo público, né? Que eu sei que não é fácil abrir mão, mas tem coisas mais importantes na vida do que simplesmente ter um cargo público, né? Então eu e a fiquei Priscila pensando. está atendendo, né, como dentista. E a Priscila é dentista, atende no consultório e também é servidora da Secretaria de Saúde algumas horas aí da semana. Então é Nossa, realmente um ritmo intenso, né, também Ana? tem dois empregos. E estou fazendo esse trabalho no Instagram como professor Murilo Ismael, que eu estou adorando trabalhar aqui nas redes sociais, poder ajudar outros colegas professores, né? Poder também desenvolver esse lado, né, Ana, que a gente precisa desenvolver, que é sistematizar as coisas, pensar assim, poxa, como que eu posso, né, ajudar os colegas de uma forma simples, né, prática, mas efetiva, né, que vai ter um efeito bacana. E é isso que a gente está tentando fazer aqui no Instagram, né, Uhum. nós dois, né, fazendo esse trabalho super legal, não é verdade? É, eu tenho minhas aulas, né, aqui. Eu tenho meu curso online de natação infantil, tenho, Aham. tenho as aulas de balé no YouTube, que foi uma descoberta, assim, nessa quarentena, que nem era uma coisa, assim, que eu estava fazendo, né? Foi uma amiga minha que falou, ah, grava uma aula de balé para criança. E aí eu gravei, e na pandemia o negócio, assim, as Bombou. mães, amaram, né? Porque estão com as crianças em casa e tal. E não tinha assim, né? Na época que eu comecei, que eu coloquei no YouTube aula de balé para criança, não tinha assim para fazer a aula completa, né? Então, nossa senhora, bombou muito, assim, muito, muito. Aí o pessoal começou a me pedir mais, eu gravei mais aulas e tal. Eu acompanhei um pouquinho no Instagram os seus anúncios aí de balé, e eu achei assim, gente, uma ideia fantástica, né? Eu tava focando bem Você na natação, né? Que o meu curso online é de natação. Mas aí, nesse momento, a gente meio que mudou o foco, né? Porque tava todo mundo sem piscina e tudo. E aí, eu vi o seu trabalho aqui, né? E tem pouco tempo, né? Que você tem esse Instagram. muito pouco tempo, eu acho que março desse ano que eu comecei. E aí, na pandemia, né? Eu fiquei conversando com você. Eu falei, caramba, ajuda a gente aí. Você com seis crianças em casa, não sei o quê. Aí você falou, vamos fazer uma live. Você podia Foi. começar falando aí da sua rotina. Vamos falar. Pô, foi engraçado, Ana, porque você viu um story, né? Eu coloquei alguma coisa no story ali da rotina, né? Com as crianças e tal. E aí você mandou um direct. Falou, pô, Murilo, caramba, como é que tá sendo aí, né? Porque aqui não tá sendo fácil nem um pouco, né? A gente tá indo bem aqui com a Eu acho que eu família e vi a tudo. Priscila atendendo também, né? Eu falei, nossa, a Priscila ainda tá atendendo. A Priscila está atendendo, porque ela, da área de saúde, ela não pode deixar os pacientes dela na mão, mesmo num momento como esse, né? E É. aí poxa, quando eu recebi o seu direct, eu te respondi logo, falei, Ana, olha, aqui também não tá fácil, né? A gente é professor do mesmo jeito,
e a gente está na mesma luta diária, né, para vencer. Cada dia é um leão. E, poxa, e nem sempre a gente tem alguém para ajudar em casa, nem todos os dias isso acontece, mas a gente está aqui, firme e forte e tal. E aí eu, pô, sabe quando vem aquela ideia? Por que não fazer Luz. uma live, né? É. E aí eu te convidei na hora. Falei, e aí, Ana, vamos fazer uma live para a gente falar sobre essa rotina, como é que está sendo? E aí você topou e a gente está aqui. E eu vou começar falando um pouquinho aqui de casa, né? Dos bastidores. Eu acho que muita gente me pergunta desses bastidores. É uma pergunta muito comum. Como é que vocês fazem lá na sua casa? Né? Então eu sempre recebo esse tipo de questionamento e eu recebo com muita naturalidade, né? Porque uma casa que tem 8 pessoas, né? E aí as pessoas querem saber como é que é essa rotina, como é que funciona esse negócio aí. Então assim, gente, tudo aqui acontece com muita simplicidade, né? Claro, mas com muito amor e às vezes com muita firmeza também, que a gente tem que ser, né? Não tem jeito. Da mesma forma que eu sou firme aqui com os meus filhos e muito carinhoso, né? O professor Murilo também, né? Eu julgo que eu sou assim com meus alunos também. Eu cobro deles, né? Sou exigente, mas ao mesmo tempo sou disponível, né? Sou carinhoso com eles. E eu tenho um feedback muito bacana. Mas aqui o dia começa tipo 6:30 da manhã, agora na pandemia está começando 6:30. Mas o normal é começar 5:30. Porque como a gente tem o deslocamento para a escola de manhã, então a gente tem que arrumar as crianças. Imagina, são Então isso 5. aí foi até bom, né? Nesse sentido, sim, a gente pode dormir 1 hora a mais, né? E todo mundo agora já tá dormindo. 8 horas todo mundo dormiu, a gente coloca para dormir às 8 A e aí bebê. acaba. A bebê, engraçado que hoje a bebê, ela esticou um pouquinho mais, ela teve um soninho ali no final da tarde, e aí ela acabou ficando um pouquinho mais. Acho que a Priscila, agora que tá terminando de acalmar a bichinha ali, sabe? A Carolina. Mas aí começa, e aí vem, né, o café da manhã. A gente não tá empregada, né, o tempo todo, e aqui em casa não tem vamos dizer, esses luxos, né, de ter alguém para nos servir o tempo todo. Claro, a gente, sempre que é possível, a gente tem alguém para nos ajudar, mas nem sempre isso é possível. Então a gente começa, eu faço café da manhã, junto com a Priscila, né, eu gosto de fazer o cafezinho preto, né, o professor gosta de café, né, Ana? Para Então acordar. é uma marca. Então, para acordar, Aqui é mais eu o gosto. Fabrício que toma. Eu gosto. Eu e a Priscila, quando a gente casou, cada um tomava uma xicrinha pequenininha assim, né? À medida que foram nascendo as crianças, essa xicrinha foi aumentando de tamanho, e hoje são 2 xicronas, assim, logo de manhã, para ficar, né, No rapidão aí, ficar grau. ligado. No grau, o café é fundamental. Olha, sem esse café, eu vou te falar que não dá, não. Mas aí a gente faz esse café da manhã, as crianças, eu já acordo eles, né? E aí eles vão Aí eles ajudando não ali no. acordam sozinhos, não. Não, não, não. Eles são muito novinhos, né? Então eu dou aquela cutucada, eu chamo primeiro, né? Cada um pelo nome, nem sempre, olha, eles. Depende muito do temperamento de cada um. Tem um filho que eu chamo uma vez, ele pula da cama, né? Agora eu tenho outro que eu tenho que quase que dar aquela chacoalhada básica, sabe, Ana? Falar, olha, Gente, que acorda coisa. aí, cara. Aqui, ó. Hoje o Luquinhas acordou 5:50, Murilo. 5:50 da Nossa. manhã ele acordou. É que ele tá no ritmo Ele da, tá como? da roça, de ir pra fazenda, tá empolgado, ou não tem nada a ver. Não. No máximo, eles estão acordando 6:30. Até lá em casa também. E Caramba. assim, às vezes eu mando o Luquinhas dormir de novo, porque ele só tem 5 anos. Eu sinto que falta. Ele fica com déficit de sono. Das 5 É. horas da tarde, ele tá assim, enjoado. E eu vejo que é sono, entendeu? Mas assim, ninguém acorda ele. Pelo contrário, eu mando ele dormir de novo. O que que eu Legal, posso legal. fazer, né? E Não, eles dormem mas. cedo. Hoje 7:30 eles apagaram. Estavam muito cansados, né? Acordaram muito cedo. Poxa, os seus dormiram 7:30, os meus às 8. Então, eu acho que é um horário muito bom. Tem até alguns estudos científicos aí que mostram, né, Ana, que Uhum. existe uns hormônios muito benéficos, né, do sono para a criança, são, acho que, liberados aí de acordo com esses horários, né? E até às 8 horas, para uma criança de 5 anos, no máximo, olha, é bom dormir,
né? Acho que a gente precisa, mas não é muito tema aqui, né? Da É. nossa, mas é rotina, né? É rotina, então vamos falar mais um pouquinho. Então esse café da manhã a gente faz ele, as crianças sentam na mesa, mas já vão ajudando, cada um vai torrando ali seu pão. Tem uns que gostam de pão torrado com manteiga. Aí tem uns que gostam de fazer o ovo para todo mundo, um ovo mexido, né? Eles gostam muito de chá. Então eu não deixo eles mexerem no fogão, mas eu peço para eles prepararem, deixar preparado ali. Ah, chá de hortelã, então, poxa, lava o hortelã, prepara aí, aí a gente Que vai. gracinha, eles E tomam chá, eles gente. adoram chá. Se deixar, eles tomam chá em todas as refeições. Olha, mas não se engane não, porque eles não ficam calminhos com esses chás não, tá? Então não dá para dizer assim, ah não, poxa, o chazinho acalma a galera, porque não é verdade, tá? E aí já às 7h30 da manhã começa a aula deles, aula online. E Ah, aí, sim, e começa às 7. quem é que tá ralando muito, né? Que tá sendo a professora deles é a Priscila. Porque enquanto eu tô dando aula, que é o mesmo turno, né? A maioria das Mas minhas peraí, aulas, quais deles têm aula? Quantos dos 6 têm aula? 5. E você tem 5 aparelhos diferentes? Ah, isso aí foi uma ginástica que eu nem te conto. Mas eu consegui, por exemplo, né? Eu pedi ajuda da família. Ó, quem tem um computador aí que não está usando e tal? Aí uma tia emprestou um, né? Um Porque outro computador, você precisa de 5 aparelhos, não tem jeito, né? um outro computador eu consegui também emprestado. Aí teve um outro computador que eu já tinha. Só que todos esses computadores precisaram de reparo, assim, de software, de melhorar, trocar alguma Não, coisa. Então eu gastei muito no início porque da um você tá pandemia. usando, né? Um você tá usando, então você precisa de 5. Isso. Então eu uso um, o Miguel usa outro, a Sara usa outro, o Heitor usa outro, então nós temos 4 computadores e Eles ficam mais ali com os professores e a Pri vai e a supervisando e Pri vai ajudando. supervisionando, vai ajudando. Agora os Pronto. pequenininhos, que é a Maria Rosa e o Leonardo, que são ainda do infantil, né, que não são do fundamental, esses os horários são mais tranquilos, mais flexíveis, né? Na verdade, Uhum. eles têm só um pouquinho de aula, alguns momentos ali com a professora, e algumas atividades. Mas olha, a Priscila está fazendo um trabalho aqui com eles muito bonito, né? Um trabalho de mãezona, que não está sendo Homeschooling, fácil né? para Tem ela. que aprender o homeschooling, né? Porque por mais que o professor tá ali, a criança tá com dúvida, a gente que tem que acabar ajudando, né? Com certeza. E aí, Ana, o que que pega muito nessa manhã, né? Poxa, a arrumação da casa e o almoço, né? E a louça do café da manhã. Então, quando tem alguém para ajudar, a coisa funciona bem. E quando não Uhum. tem, né? Então, quando não tem, a gente está no momento agora atual que não tem. Tem ninguém. E aí fica meio que acumulada a louça, né? A Priscila, quando dá umas 11 horas, ela vai lá, já prepara o almoço. E aí ela, na hora do almoço, ela vai à missa, né? E aí eu espero um pouquinho ela chegar para eu poder almoçar com ela. E aí, enquanto eu espero ela chegar, eu almoço junto com as crianças, mas eu não como. Eu espero a Priscila. E aí, enquanto eu espero ela da missa, eu já vou com o Heitor, que é o meu terceiro, ele tem o encargo da louça junto comigo. Então a gente já pega a louça, já bota na lava-louça, já dá aquela limpada na cozinha, né? A Sara e a Maria Rosa já vai ajeitando a sala, já vai limpando, tirando a E a mesa, bebê limpando. fica pela casa, assim, engatinhando Então, pela casa. a bebê, nessa hora, eu deixo um brinquedinho com ela ali no chão e ela fica do meu ladinho ali, batendo um papo, E na balbuciando hora da ali. aula também ela fica no meio, né? Não, na hora da aula, a Da aula das Priscila fica com crianças. a Priscila, mas ela tem um soninho de manhã até razoável, assim, sabe? Ai, que bom. Aí ela Então dá aproveita. pra. Mas olha, no início disso tudo, a gente quase pirou aqui, de verdade, né? Então, assim, teve uma hora que a Priscila me chamou num canto, assim, nos primeiros dias, e falou: Olha, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Como é que a Teve que gente organizar faz? uma rotina, né? Porque senão não Não, dá. então, e um erro que a gente cometeu, né, que eu acho que é comum de muitas famílias, de muitos casais, né? O início foi, a gente entrou no furacão, Ana, no furacão mesmo, assim, as coisas acontecendo e tal, e a gente não parou para sentar, conversar, anotar, falar o que que a gente vai fazer, como é que vai ser a nossa estratégia. A gente foi deixando levar. Então, o primeiro mês, de março até abril,
foi um mês muito ruim para a gente, né? E que às vezes a gente não se dá conta, faltou essa comunicação, sabe? Top, de sentar, olhar no olho e falar assim, poxa, e aí, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação aqui? E Eu aí que a peguei uma gente... dica aqui até da Lígia, né? A Aham. Lígia, ela fez uma rotinazinha para as crianças, escreveu tudo. Horário da leitura, horário do inglês, horário do lanche. E aí eu fiz isso. E eu acho que depois que eu fiz isso, começou a andar, assim. Achei que foi bem legal. Eu acho que vale muito a pena fazer isso. Porque é o seguinte, na nossa cabeça de professor, né, a gente tem o controle de tudo, né, Ana? Então, o professor, cara, não, peraí, meu, eu controlo A uma gente quer sala de mandar. 40. Eu controlo uma sala de 40, não vou controlar 8 aqui em casa, 7. Não, tá de boa e tal. Nossa, mas foi, assim, muito complicado o início. Mas aí, quando eu sentei com a Pri, né, com muito carinho ali, ela falou, poxa, acho que tem alguma coisa que a gente precisa acertar os ponteiros aqui, senão a gente vai surtar. Aí a gente vai pirar, que é o título da nossa live aqui, né? E aí, a gente fez isso, a gente anotou, né? A gente viu onde que a gente podia melhorar nos horários, né? O que que da rotina não estava sendo legal, o que que poderíamos, né, acrescentar e melhorar. E aí as coisas foram, né, se tornando muito melhores aí. Hoje eu posso dizer que a gente está tão adaptado, pelo menos eu posso dizer por mim, né? A gente está tão adaptado a essa rotina das aulas online, de estar em casa, né, de estar um cuidando do outro, que quando a coisa voltar ao novo normal, eu acho que eu vou sentir um pouco, de verdade, assim. Porque é tão gostoso estar aqui na minha casa, com a minha família o tempo todo, né? Mesmo em Uhum, alguns momentos, minha cabeça às vezes fica mais quente, né? A gente estressa um pouquinho com uma coisa ou outra, né? Chama uhum. a atenção mais dura ali de um filho, né? Mas, poxa, eu acho que nunca, nesses 10 anos, quase 11 anos de casado, acho que eu nunca tive um momento, né, tão bacana de ficar com a minha família, tanto tempo Tanto ali tempo junto, junto. sabe? O que Verdade. para muita gente que às vezes tem uma comunicação falha, né, ou uma dificuldade de relacionamento, pode estar sendo ter um pouco de pesadelo. Pode estar acontecendo em algumas casas, né? E por isso que a gente precisa conversar, precisa alinhar, precisa estudar, né? Como Eu não sei como é que tá no Brasil, mas eu vi alguns casos em alguns países que o número de divórcio aumentou muito, né? no Brasil também, Ana, infelizmente, infelizmente mesmo, né? Porque toda vez que a gente vê uma família unida, né, o pai, a mãe, os filhos ali, todo mundo junto, unido, poxa, é algo tão bonito, né? E eu acredito assim, né, que o Papai do Céu fica tão feliz de ver uma situação como essa. E toda vez que uma família dessa se desfaz, né, é de partir o coração. E às vezes falta só, são ajustes finos, né? Às vezes um pouquinho de egoísmo, né? De não querer ceder, de não Aqui em casa eu querer. acho que até a gente ficou mais na paz. Que bom, que bom. Com as Graças a crianças Deus. rolou no início muito estresse, com as crianças em casa o tempo inteiro brigando e tal. Mas com relação ao casal, eu acho que até a gente ficou mais em paz, mais unido, assim, sabe? Show de bola. Que notícia boa. Agora, as crianças aqui em casa reclamam muito das aulas online, assim, de ficar na frente do computador. Então, isso é Uhum. uma queixa constante. O Miguel, por exemplo, está no quarto ano, ele chega a ficar de 5 a 6 horas na frente da tela, às Ah, vezes, sabe? não. Pelo amor de Deus, Então, gente. é algo muito pesado para uma Mas criança, você né? sabe o que está acontecendo muito com as crianças também? Elas Ah, estão ficando assim muito sozinhas, depressivas, com muita sim. saudade dos amigos. Eu não sei se isso acontece na sua casa, porque aí, como são seis Ah, crianças, né? aqui esse mal não existe, graças a Deus. Pois é, para você Mas ver eu como é bom também, percebo. né, ter muitos irmãos nesse momento. Os É, meus, graças a Deus, eles brincam agora juntos, né? Um tem 5, outro tem 8, eles brincam já juntos, assim. massa. Mas eu percebo pelos meus alunos, né? O semblante deles em março, abril era um, maio, junho já era outro, julho, agosto é totalmente diferente. Eles estão cada vez, eu percebo isso neles, né? Estou até tentando fazer umas aulas mais animadas, mais descontraídas, apesar que nessas 2 últimas semanas
Elas não foram fáceis para mim, né? Pessoalmente, foram muito difíceis. Eu tive uma perda, foi do meu avô, muito querido. O meu pai está internado neste momento, né? Lutando. Graças a Deus ele está evoluindo, está melhorando a cada dia. Né? Eu falo com ele 3 vezes ao dia, eu faço uma chamada de vídeo com ele, falo, e aí, pai? O médico não me autorizou a Ele ficar tá com no ele, né? hospital? Ele tá internado no hospital, mas eu não posso, assim, você fica ainda de mãos atadas, né? Você não pode fazer Não nada, pode ir. porque eu tô falando de uma Pode... doença que não tem o que fazer, assim, não pode ter nem acompanhante. E meu pai, ele é muito forte, ele vai vencer essa. E eu tenho, assim, rezado, orado por ele. E eu tenho tanta confiança que hoje, antes da live, eu até pensei assim, poxa, vou fazer uma live mais alegre e tal, e meu pai tá lá. Mas eu pensei, poxa, tudo que meu pai quer nesse momento é me ver alegre, passando energia para ele, né? E é por isso que a Uhum. gente está aqui também. Acho isso É, muito importante. no meu caso, das minhas aulas, eu acho que na verdade, a minha aula é um momento de descontração para as crianças, né? É. Porque é o momento que a criança vai fazer exercício, né? Não, os meus aqui ficam doidos para fazer isso, né? Tá tendo E, educação e física, né? Online, na tá, escola tem também. tá tendo, e os professores de educação física do colégio deles são feras, sabe? E eles têm a manha, assim, de conduzir, de fazer umas atividades bacanas. Olha, é muito difícil ser professor de educação física num momento como esse, né, Ana? Hum. Cara, pensando, a geografia eu projeto coisa, eu penso, eu mostro mapas, globo terrestre, eu mostro o Google Earth, eu tenho uma série de recursos, né? Se eu fosse professor de educação física, eu ia falar, meu Deus, e agora, né? O que, que eu posso fazer? Mas vocês são fera. E tem as manhas aí. Exercício, né? Dois exercícios, exercício. Eu botei, essa semana eu mandei uma playlist de músicas. Olha Mandei que nos legal. grupos uma playlist de música. Ó, coloca uma música aí na sua casa para dar uma animada, né? Que você já fica lá sozinho. Muito legal. Mas só para encerrar minha rotina, que você pode falar até um pouquinho mais da sua também. O período da tarde é um período que as crianças, eu evito telas, não tem tela, lógico, né? Porque é de manhã. Então, assim, as crianças aqui em casa já não têm esse negócio de ficar usando celular, eles não têm esse hábito e eu pretendo adiar o máximo que eu puder, de verdade, né? Uhum. Então, assim, quando tem um dever de casa, que o Miguel, principalmente, às vezes ele tem que fazer no computador. Então, ele às vezes ainda tem que acessar. Isso me incomoda um pouco, mas eu também tenho que educar meus filhos para o senso de responsabilidade, né? Não posso falar assim, Uhum. não, filho, não precisa fazer isso aí, não. Poxa, primeiro que eu vou estar desautorizando meus colegas professores, que são professores dele, né? Que são colegas mesmo. Uhum. E segundo que, poxa, ele precisa saber que doa quem doer, ele tem responsabilidade, ele tem que fazer o que está sendo proposto e a gente acredita na proposta da escola dele. Então a gente está muito feliz, né, na escola que eles estão e não tem por que a gente fazer diferente. Então eu acabo deixando ele fazer ali os deveres e tal. Só que a prioridade da tarde é descer para embaixo do bloco. Nós moramos aqui na Asa Sul, numa quadra que tem uma área verde, um quintal. A gente brinca que é um quintal. Então as crianças passam meio que a tarde toda brincando entre eles e os vizinhos ficam meio que olhando assim e falam, pô, e essa aglomeração aí que tá rolando, né? Todo mundo é da família. E Mas e aí, a aí, Priscila trabalha à até tarde? Você desce com eles? então, como é que funciona? Geralmente eu desço com eles, ou a Priscila. A Priscila ela tem trabalhado, vamos dizer assim, só mais emergências, porque na Secretaria de Saúde ela está de licença, né? Então ela está de licença prêmio e tal, que é um direito dela. E ela tem atendido muito pouco, né? Mais emergências, ajudando pessoas que precisam ali, né? Mas ela também está atendendo de forma eletiva quando com toda a biossegurança, né, com tudo, então ela atende ali um paciente, faz toda eu não sei nem, essa área de saúde não é minha praia, mas ela faz toda a parte ali né, não sei se é desinfecção, enfim, desculpa se eu estiver falando besteira, tá, gente? Mas aí ela atende outro paciente, pouquíssimos pacientes ali no período da tarde. Geralmente terça e quinta ela atende, e aí, terça e quinta, tá o Murilão aqui, ó, e 6, eu cuidando dos 6, né?
e com muita alegria. Às vezes a gente fica meio, né, em alguns momentos ali da tarde, tem que ser um pouquinho Cansado mesmo. mais firme, né? Porque criança é criança e criança precisa de limite, tá, gente? Então, em alguns momentos a gente tem Aí que você falar. desce com 6, terça e quinta que ela tá trabalhando. Não, descemos todos os dias, segunda, quarta e sexta, e às vezes ela desce, às vezes eu desço, às vezes descemos nós e tomamos um sol todo mundo na área verde, Uhum. bate um papo, reza o terço, conversa um pouquinho, né? E o solzinho ali da tarde. Olha, é muito gostoso fazer essas coisas, né? E a gente não está atrapalhando a vida de ninguém, não está aglomerando com ninguém, então eu acho que esse momento é muito bom. 4 horas tem o lanche. Então, o lanche geralmente a gente prepara junto. As crianças gostam muito de fruta. Eu abro um parêntese aqui, bem legal. A gente compra fruta lá no Ceasa. E é bacana porque a gente compra de atacado, de caixas, né? A gente fez amizade lá com os vendedores do Ceasa. E a gente traz caixas de fruta para casa e as crianças detonam em 5, 6, 7 dias ali, já acabou tudo. É um negócio, é impressionante a quantidade de frutas que eles consomem, que é muito bacana, né? Saudável e tal. E, e aí o jantar ali acontece por volta de 18h30, 19, né? O banho, né? O banho é um Isso. banho em cadeia, um banho de lava-jato, tô brincando, não é bem assim não. Cada um toma seu banho já, com exceção da bebezinha, todo mundo toma banho sozinho, né? O Leozinho, que é o quinto, ele tem 4 anos. Ah, já tem 4 anos. Tem 4 anos. Então a diferença do quinto para a sexta são 4 anos quase, sabe? Então é um espaçamento bem interessante aí, vamos E dizer a assim, né? janta? Quem que faz essa janta? Ou já tá feito A pronto? janta, então, a janta, como é que funciona? Ou eu ou a Priscila, ou quando a gente tem uma ajudante, ela já deixa pronta, né, antes dela ir embora. Então, esse jantar é geralmente, olha só, o que eles gostam, Ana? Que engraçado. Mexidão do almoço, Eu tô eles perguntando adoram. porque, assim, a comida pra mim, gente, é o pior. Cozinha, você entra na Toma cozinha muito e não sai tempo. mais. É. Olha, eu não sou especialista, mas eu gosto de cozinhar e eu às vezes ajudo um pouquinho, tá? Um pouquinho mesmo. Mas o que que a gente percebe que dá muito certo quando a gente está muito sem ajuda para casa? É bom, você pode pegar um dia e cozinhar as carnes, né? Então, por exemplo, no domingo ali, na segunda, sei lá, você faz as carnes da semana, deixa ali embaladinho, bonitinho na geladeira, não perde, né? Já pronta. Já prontinho, a gente faz isso. E aí depois um arroz, para fazer um arroz é fácil, o É feijão já deixa rápido. tudo congeladinho, o feijãozinho com as porções, certo? Uhum. E aí você tempera ali na hora o arroz, feijão, a salada, a gente lava as folhas, né, as Um dia verduras, só. os legumes, tudo num dia só, da semana inteira. Deixa tudo acondicionado, bonitinho, sequinha, não estraga, não perde, olha só. E aí a Saroca, que é a minha segunda filha, que ela adora fazer a salada. Então a salada é o encargo Qual dela. a idade dela? Sara tem 8, quase 9 já. E aí ela que faz a salada, ela prepara bem bonita e tal. Isso aí é com ela, eu nem me estresse. Então a Corta e sal tudo. corta as coisas, ela já é capaz, ela faz, ela corta, ela não se machuca mais, a gente ensinou ela. Então, assim, galera, é muito importante, né? A gente também ensinar os nossos filhos a fazerem as coisas, porque a gente quer que É eles sejam verdade. autônomos, né? Eu Mas a tento gente, fazer. às vezes a gente não tem paciência, Ana, de parar e ensinar eles a fazer, porque fazer só, a gente fazer é mais rápido, né? E é É. mais fácil, né? Uhum. Então, e aí, poxa, deu ali 7 horas, 7h30, a gente já vai se preparando para dormir, já vai apagando um pouquinho as luzes da casa, escovar os dentes, né? A gente lê uma história para eles, a gente lê uma história sempre, conta uma história, lê o evangelho para eles também, a gente gosta de ler, eles gostam muito também. Só que eu gosto muito mais de contar uma parte do evangelho com as palavras que eles vão entender, às vezes, do que ler o evangelho, porque é uma leitura que eles não, às vezes, não conseguem compreender, assim, sabe? Tudo, né? Daqui a Então pouco o você dá Miguel, aula só na parte da manhã. segunda a sexta, sim. Segundas e quartas, pô, boa pergunta. Eu dou aula à tarde. Segunda num colégio, quarta no outro. Então,
a minha carga horária hoje é de segunda a sexta de manhã e segunda e quarta à tarde, né? Aí você pode pensar o seguinte, pô, Murilo, mas não daria para dar mais aulas? Pessoal, eu poderia trabalhar hoje, esse ano mesmo eu tive proposta para trabalhar de manhã, de tarde, de noite, né? E aí, tudo bem, você vai ganhar uma grana sendo professor, né? Algo que não é comum no nosso país, né? Infelizmente. Mas e daí, né? E aí minha família vai ficar aqui sentindo minha falta, precisando de mim. Então acho que a gente precisa essa conciliação trabalho e família é muito importante, muito importante. A gente sempre, o que é o nosso tesouro, né, Anaís? O que é o mais valioso na minha vida? Então é o tempo todo pensar nisso, ter isso como foco. E aí a galera dorme, no outro dia começa a doce rotina de novo, né? E a gente não pode surtar, né? Vamos lá. E aí, o que não dá tempo durante a semana, vai final de semana. Mercado, final de semana. Geralmente o mercado, né? Eu não gosto de ficar indo no mercado o tempo todo, sobretudo nesse momento. O mercado é uma Então, também. por exemplo, a última compra que eu fiz foi para 45 dias. Então, eu comprei para 45 dias. Olha, é uma compra de um tamanho que eu nem te conto. Mas aí as frutas e verduras vocês compram no Ceasa toda semana. No Ceasa a gente tem um esquema, né? Como a gente consome muito, eles entregam para a gente as caixas aqui em casa. Ai, que beleza! E aí a gente pede a cada 7 a 10 dias, varia um pouquinho. Aí vocês Outra, desinfecta tudo. tudo, lava tudo. A gente Ave lava, ó, Maria. as frutas chegam, luva, e aí eu boto tudo ali na pia, vou aos poucos, vou lavando, lavo com esponja, sabão, cada fruta, cada uma, seco, deixo na geladeira. Então isso aí é uma coisa que dá um trabalho danado. Mas que as crianças, facilita também as crianças comerem as frutas, elas ficam bem apresentadas, Tem né, uma lavadinhas. Uhum. Então a gente pode pensar nisso sempre, né? Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu acabei esquecendo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho também. Ó, deixa eu contar. É muito parecido com a sua casa aqui também. Legal. Eles acordam tipo umas 6h30, sem eu chamar, eles acordam sempre sozinhos, ou 6h30 ou antes. Aí a gente já começa, né, a rotina. Café da manhã, depois do café da manhã, as tarefas eu faço com eles. Aí, só que o João Pedro tá no segundo ano, né? Então, eles até às 10 da manhã a gente consegue fazer tudo, todas as tarefas e tudo. Antes eu tava até com uma angústia, assim, que eu tava comentando com você, né? Porque, assim, eu não sou pedagoga, né, gente? Eu sou professora de educação física. É Então, verdade. eu não sei o que uma criança de 8 anos precisa aprender, né? Até que uma amiga minha falou assim, Anaíses, olha, criança dessa idade, eles precisam saber matemática e português. Foca nisso. E depois que eu peguei os livros da escola, porque a escola demorou um pouco para liberar os livros, né? Aham. Aí eu achei que ficou bem mais tranquilo, porque eu tendo os livros, eu tenho conteúdo ali para seguir, né? O que eu tenho que seguir. Então a Sim. professora vai mandando e a gente vai fazendo, eu vou ajudando. Tem dia que é estressante porque eles não querem fazer, né? O Luquinha só tem 5 anos, então ele não tem muito conteúdo assim. Eu faço mais ou menos o que eu quero. Eu Ô, Ana, comprei mas muitos desculpa jogos te interromper. educativos. Eu acho que o mais importante para o Luquinhas, por exemplo, é esse aconchego, né, de seu e do Fabrício aí, não é? Uhum, com certeza. Eu vejo gente que tem filho em creche, né? Eu falo, gente, as creches vão falir. Qual é a lógica de creche mandar conteúdo? Né? Porque as creches estão mandando coisa online. Você fala, gente, os pais estão tirando os filhos da creche, porque não tem lógica você fazer atividade de creche online, né? É verdade. Agora Infelizmente, sim, eu acho que as creches têm que se reinventar, né? Porque você bota o mas seu muitas filho. estão se reinventando, né? É, Agora a pré-escola é um pouco diferente. é. No caso, o Luquinhas, ele tá no jardim, né? Então, eles mandam umas atividades, já tem. E os meus dois, eles fazem Kumon. Então, Hum, eu acho que o Kumon tem sido muito bom nesse momento, porque é a matemática, né? E aí, o Kumon, eles estão fazendo meia hora
por criança. É um atendimento individual, online, né? Fazem uma chamada de WhatsApp. Então, aí tem o Kumon de manhã também, 2 vezes na semana. E aí, tipo, 10 da manhã, normalmente, a gente já acaba todas as atividades da escola. Me parece que os seus rendem muito nesse início da manhã. É, tem que ser tudo de manhã, porque é a hora que eles estão, assim, acordados, estão mais calmos, né, também, porque vai chegando no final do dia, já tá todo mundo cansado, né? Não sei se aí na sua casa acontece o mesmo, mas aqui das 7 da noite, 6, cara, parece que dá um efeito neles, assim, meio que contrário. Eles ficam meio agitados, assim, Eles de um brigam jeito. muito? Eles se pegam aqui. Mas eu não interfiro Normal, muito, né, não, gente? sabia? Não tem jeito. Eu, Eu interfiro, quando eu vejo que vai dar guerra, eu interfiro. sim, Antes a quando gente vai tenta machucar. deixar eles resolver. É. Aí depois que acaba as tarefas, eu vou ver as coisas da casa, né? Arrumar a casa, fazer almoço e tal. Só que tem 2 dias na semana que eu começo a dar aula 11 horas. Então, assim, não dá tempo. Esses 2 dias é assim, marmita. Eu comecei a pedir marmita, porque eu falei, gente, eu descobri uma marmita aqui, R$ 12, enorme, dá para todo mundo daqui de casa. Eu falei, meu Caramba! Deus, por que que eu estou fazendo comida? Esses dias que eu estou desesperada, que eu dou mais aulas, que são 2 dias na semana, a gente começou a pedir marmita e foi a paz. E aí à noite é lanche, né? Coisa boa. Aí depois do almoço, eles assistem um pouco de Netflix, porque é o horário que eu tô trabalhando, o Fabrício está trabalhando, e aí eles assistem um pouquinho de desenho, assim. Isso é uma coisa que eu acho ruim também, porque eu sou professora aqui de educação física, eu prego o quê? Esporte, contra as telas, né? Tudo isso. Tem um manual, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala que a criança da idade dos meus só pode ficar 1 hora por dia nas telas, no máximo. Aham, aham. Porque senão começa a fazer mal para a criança, né? E nesse momento eu ficava assim angustiada. Depois eu falei, gente, a gente está num momento atípico. Isso vai passar, entendeu? Então tem dia que eles ficam mais de 1 hora por dia nas telas. Mas assim, E ninguém eu vai morrer pensei, por isso, né, Ana? isso vai passar, entendeu? Eu trabalhando, o Fabrício trabalhando, aí eles assistem um pouquinho de Netflix. Só que é engraçado que às vezes eles mesmos desligam assim antes, sabe? Eles desligam e aí ficam. Aí de vez em quando, entre uma aula e outra, eu vou, olho o que eles estão fazendo, porque quando eles estão muito quietos também, né? Você pode saber que é alguma coisa. Teve um dia, meu Deus, gente, eu tava dando aula lá na sala, eu fico na sala dando aula, o Fabrício no quarto trabalhando, e eles ficam pela cozinha, pelo quarto, que eu falo que é o quarto da minha mãe, o quarto deles. Aham. Aí eles ficaram brincando de boa, assim, o dia todo. Eu termino de dar aula 4h30 da tarde. Até 4h30 da tarde eles ficam aí sozinhos pela casa, porque estão nós dois trabalhando. Quando eu cheguei no quarto, meu Deus do céu, eles Tava ficaram virado do brincando, avesso. mas eles viraram o quarto do avesso. Tiraram tudo, colchão, fizeram cabana, Lego até no teto. Sabe aquela hora que você quer sair correndo? Eu falei, meu Deus do céu. Aí antes da janta, a gente sempre manda eles organizarem as coisas. Eles guardarem os brinquedos e tal. Porque como eles ficam o dia assim livres, eles vão zoneando a casa, né? Sim, sim. Aí tem dia que eu tenho até que ameaçar, porque não é assim natural, né? Vamos organizar a casa e guardar os brinquedos. Agora, posso fazer um parêntese nisso? Aqui em casa funciona legal e hoje foi um dia muito bacana em relação a isso, sabe? A casa tava daquele jeito, o nosso banheiro social tava igual banheiro de posto de Maria. estrada. Não, sério, tava desse jeito. E aí a Priscila, assim, poxa, ela criou uma ideia que eu achei muito bacana, que é nossa equipe é campeã, né? E aí a gente dividiu em equipes, equipe cozinha, equipe banheiro, equipe sala, equipe quartos. Não, sério. E aí a equipe que cumpria ali o seu trabalho e tal, né? Garante ali o chocolatinho da mamãe e tal. Olha, você precisa de ver, ficou tudo um brinco. Então, foi um incentivo, claro, mas não foi uma troca por uma troca, né? A gente fomentou ali o espírito de equipe, de família. Foi super legal.
Uhum. Aí, assim, na hora que eu termino de dar aula, eu vou descer com eles, porque aí eles têm que fazer o esporte deles, né? Igual você, assim, a gente mora no apartamento, eu desço com eles, pego bicicleta, fico lá no sol, às vezes é só meia hora, mas é o suficiente para eles gastarem energia, né? Porque aí eles já estão cheios de energia para gastar. E nesse mesmo manual que eu falei também da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi feito com professores de educação física também, que eles falam do esporte, tudo, eles falam que a criança tem que fazer esporte, se mexer por 1 hora por dia. Então, pelo menos Precisa, uma né? hora por dia, e eu acho que é muito bom para eles, assim, muito bom. É para todo mundo, né? Tá cheio de É. adulto aí também que não mexe esse esqueleto, que não mexe o corpo, que não faz nada e que acaba tendo problemas, né? Depressão E vem. é a hora que eu faço o meu esporte também com eles ali, né? Você pedala com eles? Pedalo. O Luquinhas está na Legal, é muito legal. cadeirinha, mas eu já estou ensinando ele a andar sem rodinha também. É, tem- Aí é isso, né? Depois do esporte é organizar a casa, jantar e dormir, contar historinha e começar tudo de novo no outro dia. E antes do jantar também, o João Pedro faz aula de teclado, né? Eu mando ele fazer teclado um pouquinho todos os dias, uns 15 minutos. E a leitura e essa também. Agora música, a leitura tá sendo tranquila, rapidão, deixa eu só falar isso, pro João Pedro, assim, né? Eu comprei uns livros que ele tem gostado muito, então às vezes eu nem preciso de eu mandar assim, ele já pega os livros e começa a ler, assim. Isso eu acho muito bom. que massa. Não, eu ia te perguntar se você recomenda assim a música, né? É claro que a gente recomenda porque música é muito bom, mas eu digo assim, acalma mesmo a galera ou depende muito? Como é que é? Não sei se acalma. Ele faz teclado, né? Aham. Ele fica uma meia hora assim de boa, depois de meia hora ele já cansa e não quer mais. Mas às vezes ele mesmo liga e toca um pouquinho. Eu acho que dá uma acalmada, assim, é muito bom. Legal. Olha, o Hugo tá falando aqui, ó, eu achei legal o comentário dele, que estudos têm mostrado que o sedentarismo aumentou entre o público feminino durante a pandemia. Será que tem a ver Oxe, com esse acúmulo, pessoal né? não conhece meu canal, não. Esse pessoal não conhece meu É, canal, não, hein? Meu canal tem playlist com aulas de graça lá para adulto também. E eu tô dando uma aula toda sexta-feira, 10 horas da manhã, que é de balé dance, que o pessoal adora. que massa, que Aí legal. na quinta e na sexta são dias mais tranquilos, porque eu tenho que mandar os vídeos. Eu não tenho aula ao vivo, então aí eu tenho que gravar os vídeos e mandar. Aí eu fico mais por conta da casa e das crianças e tudo. Eu tenho uma ajudante que ela praticamente não tá indo, assim. A gente fica com receio, né? A gente paga, mas ela não tava indo. Aí a filha dela pegou, todo mundo ficou doente na casa dela, aí ficou quase um mês sem ir. Aí depois voltou, conseguiu carona 2 vezes na semana, começou a ir de carona, porque pelo menos não tinha que pegar ônibus, né? Agora, essa semana eu tô na casa da minha mãe, aí ficou um pouco mais tranquilo, a gente tá com um ritmo mais ou menos de férias. É, eles foram pra fazenda hoje, a gente alugou um pula-pula, chegou o pula-pula Delícia. com álcool só pra eles. Nossa, foi ótimo, foi ótimo. Ana, olha a pergunta da Cris. O que vocês sugerem de atividade física nesse momento para um adolescente de 13 anos que só gosta de esporte coletivo? Responde Olha, aí, Ana. complicado, viu? Só gosta de esporte coletivo, mas não tá tendo esporte coletivo. O João Pedro faz futebol também, que ele ama. E o futebol voltou agora. Ele não foi ainda, porque como a gente ia vir para casa da minha mãe, a gente fez um isolamento antes de vir para cá. Foi tipo assim, ninguém entra, ninguém sai daquela casa, porque idoso é grupo de risco, né? A gente fica com medo. O Com futebol dele certeza. voltou, mas a gente não foi ainda. Mas o futebol não tem atividade coletiva. Ah, Tem, olha só, mas é A Pri, só. a Pri deu uma ideia do Just Dance. Tem o Just Dance, né? É, Agora, aqui em infelizmente, casa a gente esporte pratica o Just coletivo, Dance. esporte coletivo nesse momento, gente, é muito difícil, porque você tem a bola que você tem que compartilhar. é, Então, assim, aqui a gente gosta, né, de natação, bicicleta, mas é tudo individual, né? Você tem que ver uma coisa e dar opção para ele, gente. Mas você sabe que me veio uma Caminhada, ideia.
corrida, bicicleta. Às vezes ao ar livre melhor, né? Do que fazer em casa na frente do computador. Eu acho que um jovem de 13 anos ele é Ele muito não gosta. apegado à galera, né? A fazer as Aham. coisas de galera. Então, é muito comum, eu dou aula para essa faixa etária. Então, eles vão fazer o que os colegas fazem. Então, se, por exemplo, você falar para um menino de 13 anos, falar assim, olha, hoje você vai correr, sai correndo sozinho aí. Cara, para ele aquilo é o ó, é o fim, pelo amor de Olha, Deus, cara. teve uma coisa boa que uma amiga minha fez. Eu tô querendo fazer isso também. Ela Aham, escolheu uma família para poder conviver. Talvez isso seja muito bom para o adolescente. Escolheu uma família para conviver, porque o filho dela estava muito sozinho e tal. E aí escolheu a família tipo do melhor amiguinho dela, né? Do melhor amiguinho lá do filho dela. E aí isso foi ótimo, né? Porque aí dá para jogar uma bola, né? Dá para, sei lá, fazer uma mini partidinha de basquete ou até de futebol, né? aham. Duas É, pessoas já dá agora, pra fazer alguma é coisa. verdade. Mas vamos dizer assim, né? Existem famílias que vão aderir, né? Que vão se dar bem, mas vão ter famílias mais resistentes, que têm muito medo, né? Uhum. Então, assim, não vai servir para todos, mas é uma ótima dica, eu considero muito bacana. E eu acho que no caso do João Vitor, né, que tem 13 anos, talvez fazer algo ao ar livre, de máscara, com os amigos, né? Marcar, sei lá, de correr no parque, Eu acho também. de assim, sem ter aquele contato mesmo. E aí, Mantém um velho, beleza? distanciamento, isso, mantém um distanciamento e vai com algum amigo. É verdade. Ó, a Eu já Márcia tá caminhei com uma falando amiga aqui minha também. também. E os meus filhos andaram de bicicleta com os filhos dela. Assim, na rua. Ninguém, os meus, eles já entendem, assim, né? Então, ninguém se encostou, ninguém se abraçou. Cada um foi na sua bicicleta, com a sua máscara. E E foi tão bom acontece. para eles, tão bom. Eu nunca vi crianças tão felizes. Foi muito bom. Eles ficaram muito felizes. Imagina. Gente, quando tudo isso passar, né, eu acho que vai ter tanta Uma festa alegria, por dia. assim, uma festa por dia. Mas assim, eu e a Pri até fizemos uma live uma vez sobre a gente ser feliz com o que a gente tem hoje também, né? A gente não pode ficar esperando, não, eu vou esperar passar para eu ser feliz. Não, eu vou ser feliz agora com o que eu tenho, né? E eu Uhum. acho que a gente precisa ter essa consciência sempre. A Márcia está falando aqui, ó, que o dela não gosta de nenhuma atividade física. Mas após muita conversa, é o meu querido aluno Heleno, não sei se ele está me ouvindo, né? Estamos caminhando 3 vezes na semana. Legal, Márcia. Então, Que não bom, existe, Heleno. gente, Parabéns, não Heleno. existe isso de não gosta de nenhuma atividade. Não existe isso. Tem que É. achar alguma coisa que gosta. Existe milhões de opções. É porque às vezes a pessoa só pensa, academia, futebol. Não, gente, tem nado sincronizado, tem, Ó, sei lá, existe tanta coisa, sabe? hoje eu joguei peteca com as crianças. Olha aí, eles adoraram, né? Foi muito legal. E aí a gente, como eles não têm essa habilidade de fazer a peteca ficar no ar ainda, porque eles são muito pequenos, no fim, a gente estava brincando de tipo bobinho, né? Um fica no meio da roda, um vai jogando a peteca pro outro pegar. Poxa, uma coisa tão simples, mas que liberaram ali, ficaram felizes, brincaram, Uhum. né? É. Então a gente vai ajustando aí com o que a gente tem hoje, não é isso, Ana? É isso. Olha, que bacana poder falar com você aqui nessa live. Né? Eu adorei, foi muito legal. E eu Falamos espero que tudo. seja a primeira de muitas, Ai, vamos, bora lá. não é? Ó, o Hugo tá falando aqui, parece que correr de máscara é um benefício para fortalecer a parte cardiorrespiratória, apesar do desconforto. É verdade, tem muita gente falando isso. Melhora a capacidade respiratória e tal. Mas eu vou falar, eu não aguento não, gente. Olha, a ideia da Mônia O também é dia que eu super fui andar de bacana. bicicleta, ó, eu abaixei um pouquinho, quando não tinha ninguém por perto, abaixei a máscara. Nossa, parece que sufoca. Eu fico bem incomodado também, mas eu tenho pedalado de bike. Pedalado de máscara. Ó, ela falou, porque você não conhece o Heleno, eu não conheço. Mostra mais opção de coisa para ele. Aqui em casa, ó, o João Pedro fazia saltos. Mamãe quer fazer Aham. saltos ornamentais, porque ele me via lá, né, e tal. Aí se empolgou com saltos.
Aí ele cansou. No meio do semestre, não quero mais ir, a água tá gelada. Eu falei, agora que a gente se matriculou, você vai terminar o semestre. Quando eu terminar, você pode escolher outra coisa. Porque a criança também, ela tem que gostar da coisa, né? Tem que Com criar certeza. gosto pelo esporte. Aí tá, não quis mais fazer saltos, eu não obriguei. Então tá, agora você vai fazer karatê. E futebol é o que ele quer, né? Parece que chega uma época que eles querem futebol. Aí tá, agora tá no karatê. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar a criança escolher também, né? Mas eu acho que isso aí que você fez é legal. Não é bagunçado também. Escolheu, vai ficar pelo menos um semestre, É, terminar o ciclo, né? Eu acho é, que isso aí a gente precisa, vamos dizer assim, educar nossos filhos para isso, né? Senão daqui a pouco, né, vai escolher o emprego, não quero esse aqui não, não, isso aqui não uhum, quero mais não. Escolhe a esposa, não quero essa esposa aqui mais não. Né? E aí eu acho que esse tipo de educação a gente precisa fomentar desde sempre, né? é. Então, exercitar, isso é muito importante. Uhum. Eu falo Beleza? no sentido de não ficar obrigando a fazer aquilo, né? Mas É, agora você vai fazer porque tem que fazer isso, porque não, olha, aqui na academia tem isso, 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 isso. Escolhe um, tem que escolher um. eu acho que a gente tem tipo um minutinho só, né? Vamos despedir? Vamos. Beleza, Muito muito bom, Murilo. obrigado. Muito obrigada aí você também, todo mundo que esteve presente. Vai ficar salvo aí no seu, né? Vai sim, tá? Manda um Inclusive, abração aí para quero Priscila, tá? fazer um convite a todos, né? Na minha bio tem um site onde vão ficar tudo que a gente produzir aqui no Instagram, em termos de live, aulas e tal. Vai ficar tudo gravado nesse site. Então, fica o convite também para vocês acessarem. Tá legal? Muito obrigado, né? Um beijo grande a todos. Ana, valeu demais. Tamo Valeu. junto. Brigadão aí. Beijo, Valeu. Priscila. Priscila tá aí, né? Tá sim. Só comentando. Tchau e um abraço pro Fabrício aí e Tá para as bom. crianças. Tchau, tchau. Obrigado, Mônia. Beijo, Obrigado, Mônia. Márcia, Beijo, Cris. Mônia. A Mônia nadava comigo. Ela é uma querida. Trabalha comigo no Ciman. É, tá bom então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.